Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Aleluia. Eu não quero trazer uma palavra ao seu coração. Bendito seja o Senhor. Tudo que Ele tem feito, nós já viemos, final de semana passada, a gente estava lá em Pau dos Ferros, um congresso de jovens também, que foi bênção de Deus. Esse final de semana aqui com os homens, as ondas do Senhor. Mas o bom de Jesus, que eu nunca vi alguém saturado de Jesus. Eu nunca vi alguém saturado de Deus. Eu nunca vi alguém que já se encheu tanto que não consegue se encher mais. O que Ele tem para nós é infinito, amém? O que Ele tem para mim e para você é como o oceano, a gente não consegue mensurar. A gente não consegue, entender. Nós somos uns vasos frágeis, mas quando a glória dEle vem sobre nós, ela vem e ela transborda sobre as nossas vidas, amém? Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração, zelando pelo aquilo que Ele tem feito, e que as sementes lançadas nos nossos corações, elas possam germinar, elas possam frutificar, elas possam dar, multiplicar a 30, a 50, a 100 por um, no nome de Jesus, amém? Hebreus capítulo 5, no versículo 5, nos fala assim: assim também Cristo, assim mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, amém? Fecha seus olhos com a Bíblia aberta. Espírito Santo nos direciona segundo aquilo que o Senhor quer para nós hoje como igreja do Senhor. Nos ativa, nos alinha, nos molda, nos faça ser obediente pelo aquilo que o Senhor tem. Nos faça ser obediente, nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Nos leva a um nível de obediência, Pai, para que possamos crescer como sacerdotes do Senhor nessa terra, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, essa igreja, ela carrega um encargo de mostrar para mim e para você que o grande objetivo de Deus na terra para mim e para você é nos fazer sacerdotes dele. Isso não é algo religioso. Normalmente quando a gente ouve essa palavra sacerdote, a gente normalmente se arremete, a alguém com estolas, com uma fala diferente, alguém que tem, um estudo, alguém que foi separado para o seminário. Não. O sacerdócio na Bíblia ele é muito mais simples do que muitas vezes a sociedade e o mundo traduz. O sacerdote na Bíblia, ele foi estabelecido desde Adão, e Adão foi o primeiro sacerdote, onde Deus relacionava-se com ele, e esse sacerdócio, ele se permanece, ele se perpetua na terra. Esse sacerdócio nos fala de um lugar onde nós temos relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus gera em nós uma identidade, e me reveste de uma autoridade. Nós temos que entender que a igreja do Senhor aqui na terra é o único agente de mudança real na nossa sociedade. O único agente, a única instituição que pode realmente tirar o pecado de uma cidade, de um bairro, de uma nação, de um continente, se chama Igreja do Senhor Jesus. A única instituição que tem esse poder de mudar uma cultura pecaminosa, de transformar uma geração, de alinhar um propósito de Deus na terra, se chama Igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela só vai ter eficácia, ela só vai ter autoridade quando todos dessa igreja, dessa eclésia, entenderem que são sacerdotes. Nós vemos um texto do autor de Hebreus, esse livro de Hebreus, a gente não sabe ao certo quem foi que escreveu, por isso que a gente fala o autor de Hebreus. Alguns dizem ser Paulo, alguns dizem ser Apolo, mas o autor de Hebreus, ele traz algo aqui para a gente muito simples. Ele fala que primeiro que Cristo, ele teve o entendimento de sacerdotes.
E esse entendimento de sacerdócio, ele começa quando eu tenho entendimento que sou filho. Eu só consigo ser sacerdote na terra quando eu tenho a visão, quando eu tenho o entendimento, quando eu tenho a graça de entender que eu sou filho nessa terra. Muitas pessoas chegam para o Evangelho e a primeira coisa que ela quer fazer é fazer alguma coisa, é servir de algum modo. Isso não é errado por si só, mas você tem que entender que muito mais do que Jesus, muito mais do que te trazer para você fazer algumas coisas, Jesus quer que você seja alguém, você entenda. Quando Jesus foi batizado, a palavra de Deus fala que teve uma voz do céu e falou: este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Presta atenção, você só vai conseguir dar prazer a Deus, você só vai conseguir agradar a Deus quando você tiver o entendimento que você é um filho e que você é amado. Jesus fala, o autor de Hebreus nos diz que esse entendimento de sacerdócio, ele começa quando Jesus, de maneira muito clara, ele revela a sua filiação de ser filho. E o ministério de Jesus começa no batismo, quando ele tem o entendimento dessa filiação de um pai. E Jesus, é interessante que tudo que ele fazia, ele de maneira remota, ele ligava esse pai. Ele falava: eu só consigo fazer aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo aquilo que eu vejo meu pai falar. Ou seja, tudo que Jesus se manifestava na terra era uma consequência de relacionamento com o pai, e ele vivia aquilo na terra. Ele entendia como o pai fazia para fazer na terra. Ele ouvia do pai para falar na terra. Era como se fosse uma voz de alguém que pega algo eterno e traz para a terra. Quantos estão entendendo aqui? Mas a palavra de Deus fala que não somente essa identidade, ela é necessária. Jesus, aqui o autor de Hebreus diz que esse sacerdócio de Jesus, ele foi conquistado no versículo 7, coloca aí para mim, fazendo favor, Bruno. Versículo 7 fala que esse sacerdócio, ele foi conquistado com algumas coisas. Ele fala que essa identidade, esse sacerdócio, ele foi desenvolvido com muito clamor, com muitas lágrimas, com muitas orações, com muitas súplicas, de quem realmente poderia livrar da morte, mas por causa da sua piedade, por causa da sua... Jesus, ele veio como homem, e como homem ele teve que obedecer tudo aquilo que o Pai tinha dado. Ele teve que desenvolver esse sacerdócio. Uma vez que você entende a sua filiação, você não consegue mais estar num ambiente pecaminoso sem entender que Deus te chamou para ser agente de mudança desse ambiente. Se você está inserido em qualquer lugar e você vê algo que está errado, Deus te colocou nesse lugar para que você seja agente de mudança, de transformação, de avivamento, amém? Você é um agente daqui na terra, você é o embaixador dele aqui na terra. E naturalmente, quando você vê alguma situação que está errada, você vai chorar, você vai clamar, você vai desenvolver isso. Mas muito mais do que isso, ele fala que esse sacerdócio, ele foi alcançado pela obediência. No versículo 8, coloca aí, Bruno, mais um versículo, fala que, embora sendo filho, e aí aqui com F maiúsculo, ele aprendeu pela obediência, e essa obediência, ela veio para o sofrimento. Quando aqui está trazendo o autor de Hebreus que esse sacerdote foi desenvolvido por uma obediência, pelo sofrimento, está falando, irmãos, de obedecer não aquilo que é prazeroso, porque muitas vezes, pela própria educação, pelo próprio berço que você nasceu, pelos próprios valores que você tem de casa, algumas coisas são simples e fáceis de obedecer. Mas aqui está falando que Jesus chegou a um ponto de obediência, e muito dessa obediência foi com muito sofrimento. Exemplo disso foi Jesus ali no Getsêmani. A palavra de Deus fala que Jesus, entendendo o que aconteceria ali a partir daquele momento, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele não somente orou, mas a palavra de Deus fala que a pressão foi tão grande, que Jesus suou gotas de sangue, que a pressão dele foi tão grande, e ele faz uma oração falando: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, se possível me livra dessa cruz. Eu não sei se eu vou suportar ser ultrajado, ser envergonhado dessa maneira, eu não sei se eu vou suportar tamanha vergonha, tamanha opressão, entendendo ali que não somente havia uma opressão humana, mas uma opressão de demônios ali sobre Jesus. Mas faça a tua vontade.
É um nível de obediência onde me tira da zona de conforto. Repete comigo, fala assim: obediência que me tira da minha zona de conforto. É uma obediência que te faz fazer algo que você não quer fazer. Obediência que te faz amar gente que você não quer amar. Obediência que te faz ir a lugares que você não quer ir. É uma obediência que te faz ter atitudes que você não queria ter. É fácil, irmãos, levar um tapa e dar outra face? É fácil, sim ou não? Se alguém falar que é fácil, me ensina. É um nível de obediência com sofrimento. É um nível de obediência com sofrimento. É um nível de obediência que dói na carne. É um nível de obediência que me tira da zona do meu conforto. E esse sacerdócio de Jesus, ele só foi desenvolvido através desse entendimento, de alguém que entendeu a sua identidade de filho. Que é alguém que nessa identidade, através dessa identidade, começou a orar, clamar e entender o papel dele para a vida dos outros. Mas uma autoridade na terra que foi conquistada através de uma obediência. É interessante que, se a gente for lá para o Salmo 2, abre lá comigo, Salmos capítulo 2. É um texto que a gente fala muito aqui. Você que está chegando agora, a gente vê muita cara nova aqui, né? Aqui é uma igreja que fala muito de nações. Você vai ver muita gente aqui, muita bandeira, A gente tem um entendimento que a proposta nossa não é só tocar Trindade, Goiânia. A nossa proposta é ir além, é tocar os confins da terra. E esses Salmos 2 aqui, de quem é apaixonado pelas nações, pela intercessão, quem é apaixonado quem entende o chamado de Deus de tocar as nações, quem entende o propósito do sacerdócio, olha para esse salmo e tem como esse salmo de cabeceira. No versículo 7 de Salmos 2 fala: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o quê? Meu o quê? Filho, eu hoje te gerei. Versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Amém? Jesus está falando, o que o salmista está falando aqui é algo muito simples. Existe o entendimento de sacerdócio, de alguém que pede, de alguém que tem autoridade de pedir nações, de alguém que tem autoridade de pedir povos, de alguém que tem autoridade de clamar, interceder. A gente conhece alguns aqui, ao olhar o coração de alguns, a gente vê algumas bandeiras. A gente vê algumas nações, a gente vê algumas regiões, a gente entende que existe uma autoridade. Ele está falando: ei, igreja do Senhor, é vocês que têm que pedir, pede-me. Mas esse pedido, esse entendimento sacerdotal, ele é antecedido de alguém que tem o entendimento de ser o quê? De ser filho. Eu só consigo alcançar esse lugar de realmente pedir às nações por herança e ter essa resposta, se somente antes eu tiver o entendimento de filiação pelo qual Deus tem. E ele fala: se você pedir, se você tiver essa autoridade, eu vou te dar as nações da terra por herança. Amém? Quantos querem ter autoridade de pedir nações? Quantos querem? É necessário que você entenda o sacerdócio que Deus tem sobre a sua vida. É necessário que que você possa entender isso de maneira muito clara. E muitas vezes nós queremos algumas coisas em Deus, mas nós não temos a postura correta em Deus, né? Se você abrir lá comigo em Mateus capítulo 12, vamos lá. Mateus capítulo 12, vamos ler aqui 3 textos aqui de Mateus para a gente entender. Muitas vezes nós queremos até as coisas certas, nós queremos ser sacerdotes, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos, ir aonde Jesus nos mandar ir, nós temos até uma intenção boa, mas muitas vezes falta em nós esse entendimento da obediência, de ter um coração certo. Mateus capítulo 12, lá no versículo 38, olha que interessante esse texto. Mateus 12, 38, ele fala assim, amém? Acharam aí, irmãos? Amém? Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como
esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram da pregação de Jonas. E esse está aqui alguém que é maior do que Jonas. Olha aqui para mim. Interessante esse texto. Os fariseus estavam ali, os religiosos estavam ali, e eles pedem ao Senhor algum sinal, alguma evidência clara de que ele era o Messias, alguma evidência clara se eu posso confiar nesse Deus, alguma evidência clara para se apegar a essa doutrina. E ele fala, para uma geração má e adúltera, para uma geração que não tem o entendimento da obediência, para uma geração que não se preocupe em obedecer com o sofrimento a essa palavra. O único sinal que eu dou é o mesmo sinal que eu dei para Jonas, de alguém que não faz a vontade de Deus. Ele entra num barco. É só a gente contextualizar aqui a história de Jonas, não sei se todos conhecem, mas Deus manda Jonas aí para uma cidade e ele vai para outra. E a palavra de Deus fala que ele vai para o barco e ele está lá dormindo, lá no porão, tranquilo, né? E a palavra de Deus fala que o barco começa a ter vários problemas, vendavais, e eles não conseguem entender algo que nunca tinha acontecido. Eles começam a jogar fora os alimentos, aquela loucura, e eles começam a clamar os seus deuses. Ele falou, tem alguma coisa errada. Eles tiram a sorte lá e vê Jonas lá no porão e falam assim, ó, tem um cara lá embaixo e o problema é ele. E eles descem lá e conversam com Jonas, e Jonas fala, é verdade, eu não estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não estou cumprindo aquilo que Deus mandou eu cumprir. E a palavra de Deus fala que eles jogam Jonas para fora do peixe. A palavra de Deus fala que Jonas fica 3 dias na barriga de um peixe. O que Jesus está querendo dizer aqui para mim e para você? Muitas vezes você quer alguns sinais para estabelecer o sacerdócio. Muitas vezes você está passando algum tipo de luta, algum tipo de adversidade. Muitas vezes você tem clamado algo ao Senhor. Muitas vezes você tem pedido coisa ao Senhor e isso não tem acontecido. Isso eu falo acerca de todos os aspectos. Muitas vezes você está esperando alguns sinais dele para tomar algumas posições da sua vida. E Jesus diz para uma geração má e adúltera, uma geração que não tem um cunho de obediência, uma geração que não entende essa verdade, uma geração que ouve a palavra, mas não a pratica, que o único sinal que essa geração vai ter, vai ser o mesmo sinal que Jonas teve. Irmãos, quando a gente não está na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou, irmãos, eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes o preço da sua desobediência, ele afeta a sua casa, ele afeta aqueles que te envolvem. Ele afeta, sabe, tantas situações. Eu trabalhei numa empresa por 10 anos. Nessa empresa, eu angariei vários lugares que Deus me colocou, eu tenho convicção. Eu entrei ali como supervisor e alcancei patamares de gerente de manutenção. Depois eu fui para ser gerente de plataforma. E estava muito seguro naquele lugar, né? Tinha visibilidade para alcançar níveis de diretoria ali. E é interessante que no ano de 2018, eu, estando num lugar que entendi que era certo, estando num lugar que entendi que era o correto, servindo ao Senhor com o coração certo, é como se Deus virasse a chave de um dia para a noite, aonde aquele lugar que era o lugar da provisão não era mais o lugar para eu estar. E é interessante que muitas coisas começaram a dar errado. Na indústria onde a gente cuidava, começou a ter muitos problemas, e eu não conseguia entender o que eram esses problemas. De maneira natural, eu estava ali guerreando, lutando, até que jogando bola, né, já tinha um joelho que não era muito bom, o outro joelho rompeu o ligamento, né, e tive que ficar de maneira forçada, no meio de uma turbulência, tive que ficar 30 dias em casa. E nesses 30 dias foi a oportunidade de Deus abrir meus olhos que eu estava sendo um Jonas naquele lugar. A oportunidade de Deus me mostrar que eu estava ali e aquela confusão toda que eu estava acontecendo ali na empresa era porque eu estava fora do propósito. Sabe, quando a gente não obedece, e é tão interessante, só voltando nessa história, quando eu saí dali, né, ligando depois para o pessoal que ficou ali, que assumiu meu lugar, as coisas voltaram ao normal. Quando você, irmão, está fora do propósito de Deus, quando você está fora daquilo que Deus mandou você fazer, irmãos, aquilo, sabe, alguém, um ímpio fora da vontade de Deus, né, ele está já do inferno, de Satanás, e as coisas vão sendo tocadas a esse molde, e ele, enfim. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus que entrega a sua vida a Cristo, não só como seu Senhor, não só como seu Salvador, mas como o Senhor. E essa pessoa,
não se dispõe a viver aquilo que Deus tem para se viver, algumas coisas muitas vezes começam a ser desajustadas por alguém que não entendeu a obediência. Pode ser que tem muitas coisas na sua vida que não vão conforme você acha que deveria ir. Tem muitas coisas que estão soprando, estão erradas, porque existe uma obediência, um lugar da vontade de Deus que você precisa estar. Quantos estão me entendendo aqui? Sabe, a gente coloca mesmo muitas vezes culpa no diabo que não é do diabo. A gente coloca muitas vezes, sabe, culpa em circunstâncias, em pessoas que não são. Muitas vezes é um lugar que Deus quer te mostrar, que Deus quer abrir os seus olhos, que Deus quer fazer com que você entenda. Porque uma geração que não tem o cunho, que não tem o entendimento da obediência, o único sinal que ela vai ter, vai ser o sinal que Jonas teve. De alguém que estava num barco, que era um homem de Deus, ali o único homem de Deus que poderia resolver aquele problema, mas ele era o problema. E o barco estava sendo afundado. Pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, estavam sendo prejudicadas por alguém que não entendeu o tempo, não entendeu a vontade, e não entendeu e não obedeceu aquilo que Deus tem. Sabe, irmãos, essa igreja e aquilo que nós temos vivido nesse tempo aqui é muito precioso. E eu tenho muito temor a ouvir palavras, a ser ministrados, ao ver o que Deus está fazendo aqui. Porque quanto maior o nível da nossa responsabilidade, quanto maior o nível daquilo que Deus tem confiado a nós, maior a nossa responsabilidade durante o reino. Eu não sei se você tem esse mesmo temor. Sabe, muita coisa tem sido derramada sobre nós, e isso que tem sido derramado, isso gera uma expectativa nos céus, isso gera expectativa daquilo que Deus tem, isso gera uma expectativa daquilo que Deus quer falar. Quando nós vemos ali em Mateus capítulo 7, das duas casas, que uma foi construída na rocha e outra foi construída na areia, nós vemos ali uma maneira muito clara, duas casas aparentemente iguais. Duas casas que tinham parede, que tinha teto, que tinha janela, que teoricamente o acabamento era o mesmo, que a vista dos homens é natural, mas a palavra de Deus fala que quando começou a vir ventos, quando começou a vir motos, quando veio chuva, uma casa permaneceu, mas a outra casa não permaneceu. E essa casa que permaneceu, muitos falam que eles permaneceram porque estavam com Jesus. Não, Jesus não explica essa parábola dessa maneira. Ele fala que essa casa que permaneceu foi uma casa daqueles que ouvem a palavra e as praticam. Aquele que ouve a palavra e a pratica é que vai permanecer no dia mau. Aquele que ouve a palavra e tem esse entendimento de obediência é aquele que vai permanecer. Sabe, esse entendimento, sabe, de ser sacerdote na terra, são para aqueles que têm esse cunho de obediência, que tem esse zelo no seu coração, que fazem conforme a vontade de Deus. Quando nós vemos, nós falamos tanto aqui, os homens aqui no encontro sobre a mulher samaritana, e Jesus fala algo para a mulher samaritana tremendo. Ele fala assim: se você conhecer o dom de Deus, e a quem te pede, dai-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. O recado de Jesus para mim e para você é que se você entendesse o Deus que você serve, se você entendesse o sacerdócio que Ele tem para você aqui na terra, sabe, aquilo que Ele vai fazer na sua vida é muito maior do que aquilo que sua vista pode ver. A palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os filhos, para aqueles que amam a Ele. A palavra de Deus fala que Ele faz infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Sabe, o que ele fala para aquela mulher é falar assim: se você entendesse, se você entendesse o sacerdócio, se você entendesse a posição que eu tenho para você, eu não somente te daria água, mas eu te daria uma água viva. E muitas vezes a nossa relação com Jesus é somente em arrumar a nossa situação de buscar uma água no poço. A nossa relação com Jesus é somente em resolver algumas situações temporárias. Mas nós não entendemos essa água viva, esse sacerdote, esse lugar que Deus tem para mim e para você, amém? Repete-me e fala assim: Deus tem um lugar de sacerdote nessa terra, para a minha vida. Não é somente matar uma sede natural, presta atenção, mas é matar uma sede espiritual, é ser uma referência nessa geração, é fazer a diferença por onde você for, é entender que aquilo que Ele tem para você, não para em você. Em João capítulo 16, vai lá comigo. Jesus aqui, antes de ir embora, Ele faz a sua oração sacerdotal, e falando com os discípulos, Ele fala algo interessante. Inclusive, eu tenho uma mensagem só falando sobre essa alegria completa,
ela é citada 6 vezes na palavra. João capítulo 16, versículo 24. Vai lá comigo. Olha que interessante. Jesus aqui falando com os discípulos, se despedindo dos discípulos, dando ali a última mensagem para esses discípulos. Ele fala algo interessante aqui. Ele falando da sua volta, ele fala assim no versículo 24, João 16, 24, fala assim: até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja o quê? Seja o quê? Existe um nível de satisfação na nossa alma, presta atenção. Existe um nível de satisfação na nossa alma, que não só está ligado a uma água para se beber, não só está ligado a coisas naturais. Existe um nível de satisfação na nossa alma. E aqui, essa alegria que ele está propondo aqui, não é somente estar cheio do Espírito, mas aqui falando de uma alegria na alma. Existe um lugar de satisfação em Deus. Quando eu peço algo a Deus, quando eu entendo aquilo que Deus tem para a minha vida, e eu peço conforme a vontade dEle, isso é estabelecida na terra. Irmãos, eu não sei se você tem essa mesma, esse entendimento de satisfação de ver Deus fazendo algo que você pediu. Aconteceu hoje aqui, no final aqui, um mover muito forte. E eu comecei a chorar sobre a vida do Davizinho, ele está ali. Foi muito forte o que aconteceu. E o que aconteceu hoje aqui nos homens, aqui uma palavra que Deus deu ao pastor Geraldo, foi tão forte. E eu comecei a chorar, e foi um choro do Espírito, foi um negócio que eu não estava entendendo. E o choro foi um choro de alegria, porque Deus sabe no meu coração que o maior alvo de oração é ver, jovens, adolescentes cheios do Espírito Santo, entendendo a verdade do Evangelho. Esse menino hoje foi cheio de Deus aqui, cheio do Espírito Santo. Irmãos, e foi uma alegria, porque Deus sabe que o gozo do meu coração é ver uma geração sendo tomada por Deus e assumindo o lugar dele nessa terra. Não existe coisa melhor nesse mundo, irmãos, do que ver a glória de Deus ser manifesta e ver o seu clamor sendo manifestado nessa terra, de maneira natural. Lógico, eu tenho certeza que tem muitas coisas que nós vamos lançar semente, nós não vamos ver nenhum fruto. Nós vamos lançar sementes, uns vai lançar, outros vão regar, como diz o apóstolo Paulo, e outros vão colher. Muitas vezes nós estamos aqui, lançamos, nós não vemos, irmãos, mas não tem nada mais gratificante de alguém que entende o seu sacerdócio, de alguém que entra nesse lugar de obediência, de alguém que chora, clama, suplica, como ali falou em Hebreus, e de alguém que vê o fruto disso aqui na terra. Isso não está ligado, irmãos, a simplesmente a coisas materiais, a um carro, uma casa. Não está ligado a isso. Não sei se você está entendendo. Esse pedis e recebereis aqui, o que Jesus está colocando, não está ligado a coisas naturais. Se você pegar o contexto, não dá para me ler todo o texto, mas não está ligado a coisas naturais, está ligado a coisas de entendimento de sacerdote, de alguém que vê uma realidade, de alguém que foi chamado e foi comissionado a algo. E essa pessoa ora, clama, e por um coração obediente, ela pede. Jesus está falando aqui que essa pessoa que pedir, essa pessoa que entendeu o sacerdócio, ela vai receber. E ao receber, a sua alegria será o quê? Completa. Eu conversei recentemente com 2 pessoas distintas. Um jovem que caminhou conosco um bom tempo, e hoje, graças a Deus, está casado, está bem, vivendo a sua vida. E ele me ligou um tempo atrás falando que o coração dele estava triste. Ele estava numa empresa, uma das melhores empresas da região, bem casado, tudo bom, tudo dando certo, as coisas avançando, mas o coração dele estava triste. E eu falei para ele, você está triste porque você está fora do propósito. Você está triste porque você, apesar de maneira natural tudo dando certo, você está fora do propósito. Irmãos, quando estamos fora do propósito, quando não vivemos aquilo que Deus tem, muitas vezes nós pedimos muitas coisas naturais, nós estamos recebendo, mas nós não estamos sendo sacerdotes aqui na terra. E quando eu não sou sacerdote aqui na terra, quando eu não vivo isso, não acontece o que Jesus está falando ali para os seus discípulos.
Para a minha e a sua alegria ser completa, é necessário que entendamos esse nível de sacerdócio, de obediência e de clamor, para que a vontade dele seja feita nessa terra e a gente veja esse fruto. Quantos estão me entendendo aqui? Eu tenho certeza quando o pastor Voni e a pastora Luciana vão ali no sertão, eu tenho certeza que ao subir aquela serra, o coração deles se enche de alegria. Porque ao ver aquilo ali, eles contemplam algo que eles clamaram, choraram, pagaram um preço, viveram ali, sabe? E eles contemplam ali a realidade do fruto. Lógico, existem muitos desafios, sim, mas o sacerdócio é isso, sabe? Esse entendimento. E quanto mais, irmãos, você entende o que você pede, você recebe, isso vai aumentando o seu entendimento. Você está disposto a sofrer mais, para ser mais alegre. Olha que loucura. Para sofrer mais, em sinal de obediência, para ter mais uma alegria, em sinal dessa obediência, de ver na terra, sabe, o seu sacerdócio sendo estabelecido. Você está me entendendo aí? Amém? Pastor Alexandre, eu tive com ele lá no sertão, e eu já vi algo na vida dele. Já vi algo que lá ele está muito mais alegre do que aqui, irmãos. Não é que ele nos ama, eu tenho certeza disso. Mas porque o coração dele já está lá. Ele já entendeu o sacerdócio dele lá. Ele já entendeu a chamada de Deus lá. Então, ele está muito mais, o coração dele está muito mais quebrantado por nordestinos arretados do que dos goianos, comedor aí de piqui. Está entendendo? Porque ele entendeu o propósito. E a alegria dele só vai ser completa lá em São Miguel. A nossa alegria só vai ser completa quando nós entendemos aquilo que Deus tem. Estabelecemos o nosso sacerdócio e vivemos de maneira plena o que Ele tem para mim e para você. Amém? Em Atos, no capítulo 3, aqui nós temos algo fantástico. Aqui o mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que muito antes disso, fez tanta coisa que não deveria. Na crucificação ele tira aquela espada. No versículo 1, a palavra de Deus fala: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar ao templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os voltava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha aqui para mim. Quando você entende o seu sacerdócio, quando você entende aquilo que Deus te chamou para fazer, você só consegue dar aquilo que você recebeu dele. Eu não sei certamente se Pedro ali não tinha prata e ouro, mas eu quero que você entenda que o que ele fala para esse coxo, ele fala: ó, eu não tenho isso que você quer, mas eu recebi algo que eu tenho certeza que você precisa. A sua necessidade não é de prata e ouro, a sua necessidade é do poder de Deus, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida, e eu tenho esse poder de Deus. Sabe, é alguém que entendeu o sacerdócio, é alguém que ouviu de Deus, é alguém que entendeu algo de Deus, alguém que recebeu algo de Deus, e aonde ele vai, ele flui isso de maneira natural, está entendendo? Muitas vezes a sua necessidade não é aquilo que você precisa diante de Deus, e o seu sacerdócio vai te levar a entender aquilo que realmente você precisa, e vai fazer com que você seja um canal, não somente para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas, daquilo que Ele te chamou. Você tem um chamado de Deus, você tem um sacerdócio diante de Deus, você tem um lugar que Deus quer se mover através de você, e a oportunidade está sempre disponível a isso, amém?